E aparece a Débora Lopes, que vai trazer informações ao vivo. Ela que vai trazer os detalhes da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acatou o pedido da defesa do homem acusado de matar um idoso com aquela voadora brutal na cidade de Santos. Débora, o júri popular, que seria realizado aqui em Santos, local onde ocorreu o crime, agora vai ser realizado em São Paulo, capital? Explica pra gente em que se baseia essa decisão. Já existe uma data para o início do julgamento? O que pode trazer de benefício para o acusado uma circunstância como essa? Explica pra gente. Ale, por enquanto ainda não, tá? Ainda não tem uma data prevista para a realização do julgamento, né, do júri popular do Tiago Gomes de Souza, que é o acusado, né, de matar o idoso César Fini Torresi, de 77 anos, por conta de uma voadora que ele deu depois de um desentendimento de trânsito no dia 8 de junho do ano passado. Ainda não tem realmente uma data prevista, determinada pela Justiça, mas ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido da defesa do réu, né, que solicitava justamente a transferência desse processo aqui da comarca de Santos para São Paulo. Esse pedido foi acatado em uma decisão unânime entre 3 desembargadores, né? Foi acatado pela terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça e determinou realmente esse desaforamento do processo, ou seja, o processo ele sai aqui da comarca de Santos e já está sendo direcionado para a capital paulista, para uma das varas, né, criminais da capital paulista e, portanto, o julgamento vai ser realizado lá em São Paulo. A defesa do réu fez esse pedido alegando que esse caso, né, assim como é de conhecimento de todos, ele realmente ele desencadeou uma grande comoção popular, né? Foi um caso muito brutal, foi algo que aqui na nossa cidade nunca havia acontecido, então a população toda ficou realmente muito consternada com o que aconteceu, né? Um idoso de 77 anos agredido daquela maneira violenta, com uma voadora no peito, na frente do filho, do neto de apenas 11 anos de idade, né? Aqui ao lado de um shopping movimentado, né? Ele caiu no chão, ele bateu a cabeça, né? E, portanto, sofreu traumatismo crânioencefálico, teve ainda o edema no coração, não resistiu e morreu. Houve uma grande comoção popular acerca desse crime e, segundo a defesa do réu, toda essa comoção, toda essa indignação desde o momento que esse crime aconteceu, ela pode influenciar de maneira negativa na decisão dos jurados, né? Todo júri popular, ele é formado por 7 jurados e essas pessoas que formam o júri são cidadãos comuns, cidadãos munícipes, né, no caso aqui de Santos, ou seja, no entendimento da defesa, pessoas que já assistiram toda a repercussão na mídia, que podem já ter um juízo de valor a respeito desse caso e que, portanto, o réu, o Tiago, ele já poderia entrar ali em plenário já com uma sentença condenatória, tá? Essa foi a alegação da defesa do advogado do réu, Eugênio Malavasi. Inclusive, a gente conversou com ele, né, pedindo, né, que ele explicasse realmente o porquê dessa decisão, né, por que no entendimento da defesa o réu poderia ser prejudicado. Ele gravou um vídeo, enviou o vídeo para a nossa equipe e é isso que a gente vai ver agora. Diante da repercussão extremamente negativa ao acusado, o Código de Processo Penal estabelece a possibilidade jurídica do deslocamento do julgamento na localidade local no qual restou, em tese, cometido o crime. E foi isso que a Defensoria Técnica fez. Pediu ao tribunal um instituto jurídico chamado desaforamento. E o tribunal, por unanimidade, deslocou a competência do júri, que seria em Santos, para a capital paulista, para que não houvesse efetivamente nenhum tipo de ingerência negativa ao acusado quando de seu julgamento. E assim, a defesa aguarda com absoluta serenidade a designação da data, quando o processo aportar
aqui no Tribunal do Júri da capital, para que aí sim toda a constelação probatória, todo o arcabouço probatório será de fato demonstrado pelas partes, leia-se Ministério Público e Defesa, ocasião em que os jurados da capital paulista apreciarão a questão longe da localidade da ocorrência dos fatos. Bom, ainda não há realmente uma data, né, já definida pela Justiça para esse julgamento, mas a decisão de que ele acontecerá na capital paulista, isso já está certo, né? Essa decisão, essa determinação, ela foi realizada, foi decidida, na verdade, ontem, né, no TJ lá em São Paulo. Agora a gente vai relembrar um pouquinho, né, desse crime, né, que aconteceu no dia 8 de junho do ano passado. A gente está aqui na rua Pirajá da Silva, no bairro da Aparecida, bem ao lado de um movimentado shopping aqui da região, tá? O aposentado, o César Torresi, de 77 anos, ele estava atravessando essa rua junto com o neto de 11 anos de idade. Ele atravessava bem aqui nesse ponto, daquele lado, para essa calçada onde eu tô, quando de repente ele se assustou, né, com a vinda, com o carro do Thiago, que teria freado, né, em cima dele, né? Nesse momento, o idoso ele ficou nervoso, ele chegou a dar um tapa no capô ali do carro, né, fez uma reclamação e seguiu andando junto com o neto, veio aqui para essa calçada, seguiu o caminho dele. Só que nesse momento, Ale, o Thiago, ele deixou o carro onde ele estava, ele veio correndo, né, chegou inclusive a pular aqui por essa mureta e surpreendeu então o idoso com uma voadora violenta no peito. O idoso, ele caiu, ele bateu a cabeça, né, na mureta ali do canteiro do shopping e já ficou imediatamente desacordado, né? Muita gente presenciou esse crime inclusive foi gravado, essa agressão foi gravada por câmeras de segurança. Na sequência, até por conta da comoção, o Thiago, ele se escondeu em um supermercado perto daqui, mas ele foi localizado pela polícia militar e foi preso em flagrante logo em seguida. Já o idoso, né, o seu César, ele foi socorrido pelo SAMU, ele foi levado até a UPA da Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois, né? Segundo o laudo do IML, ele teve traumatismo crânioencefálico e também um edema, uma lesão muito grave no coração que foi provocada justamente pelo forte impacto da voadora no peito dele, né? Segundo a médica legista, teria inclusive estourado o coração, tamanho impacto aí dessa agressão. O Thiago, então, ele segue preso desde o dia do crime, né? Inicialmente pela Polícia Civil, ele foi indiciado por lesão corporal seguida de morte. 5 dias depois desse crime, no dia 13 de junho, foi realizada uma grande reconstituição aqui nesse mesmo local, com participação de peritos da Polícia Científica, da Polícia Civil, do Ministério Público. O réu, o Thiago, ele também participou dessa reconstituição, muito abalado. Ele chegou a se ajoelhar, a chorar e pedir desculpas ali pelo ocorrido. E alguns dias depois, então, dessa reconstituição, o Thiago, ele foi indiciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado, né? É o crime que, por enquanto, ele está respondendo. Nesse período, a defesa chegou a entrar com vários pedidos de habeas corpus, né? Alegou, inclusive, que ele tinha alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno bipolar, mas não mudou, né? No decorrer aí do andamento desse processo, por enquanto, até agora, nada mudou e ele segue preso, então, por esse crime, né? E vai ser julgado por homicídio qualificado, vai a júri popular, mas um júri que agora, em vez de ser realizado aqui em Santos, vai acontecer na capital paulista, portanto, ainda sem data marcada, né? Em breve, né, a gente espera que a Justiça anuncie, então, a data desse julgamento, que vai acontecer lá no Fórum da capital paulista. A defesa vai tentar todos os mecanismos possíveis para tentar amenizar esse quadro e, independente da mudança da localidade do júri popular, os fatos são extremamente graves contra o acusado. E o julgamento ele vai acontecer com o mesmo rigor, sendo cidadão santista ou cidadão paulistano, né? Então a gente vai acompanhar de perto, tomara que esse julgamento seja marcado o quanto antes para que essa história
tenha um desfecho, até porque a família da vítima aguarda ansiosamente que a justiça seja feita. Muito obrigado pelas informações, Débora Lopes. A gente vai acompanhar todos os detalhes das próximas fases deste processo.